pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica, vai aprender mais sobre como interpretar os gráficos, vai compreender melhor como devemos fazer essa leitura do gráfico utilizando todos os setores do gráfico. Existem vários tipos de setores no gráfico que nós estudamos, como o gráfico em si, as regiões do gráfico, tendência no gráfico, também estudamos os candles, estudamos o volume, e tem aquele detalhezinho conhecido como a ação do preço, que você conhece por price action. Então todas as vezes que você fala, olha, agora o preço tem que tomar uma ação, eu vou fazer uma entrada, o que será que eu faço nesse movimento? É o chamado price action, é a chamada ação do preço. Então todas as vezes que isso acontece no gráfico, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que tomar uma ação. Enquanto eu estou conversando com você aqui, estou pedindo para você se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e se inscrever aqui, que nós temos aulas gratuitas todos os dias, eu já vejo uma movimentação gráfica, eu já vejo uma ação do preço, eu já entendo a leitura do gráfico, consigo compreender o que o gráfico está fazendo e dentro dessa compreensão gráfica, dentro dessa leitura do gráfico, o que eu faço? Eu aciono o chamado price action. Ou seja, para operar price action, você precisa ter uma leitura do gráfico no mercado de opções binárias. O que isso significa? O price action não anda sozinho. Tem muita gente que acha que price action e análise gráfica é a mesma coisa. Não, não são. Price action é apenas um setor da análise gráfica, mas isso não dá para explicar em poucas palavras, é uma questão muito complexa. E quando você fala assim para mim, price action e análise gráfica é a mesma coisa, tudo bem, eu não vou brigar com você, eu não vou falar nada em relação a isso, porque é o que todo mundo incutiu na cabeça. Mas para quem é mais das antigas, para quem tem mais tempo de estudos, quem está mais tempo no mercado, sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, por exemplo, aqui eu tomei uma atitude na ação do preço pelo que a análise gráfica me mostrou de movimentação. Inclusive, o candle está indo buscar uma outra região e eu quero aproveitar. EURUSD, cadê você, meu querido? Isso aqui, ó. O preço está indo buscar uma outra região e eu quero aproveitar. Por quê? Ele está indo buscar uma região, eu estou com a minha análise gráfica definida, a minha leitura gráfica está definida, só que eu preciso o quê? Acionar o price action. O que é o price action? É a ação do preço ali na região. É a minha atitude de entrada na região. Como é que eu vou fazer a minha entrada? O que eu vou aguardar acontecer ali? O que eu vou aguardar esperar acontecer? Eu aguardei que ele chegasse aqui, ó, nessa região, um pouquinho acima, é o que eu queria. Ele foi com o pavio, chegou e já está querendo descer. Mas, se ele vier até aqui em cima, eu ainda pego ele. Eu ainda pego ele na movimentação. Então eu vou esperar. Essa ação do preço, esse price action que eu estou falando para você, que muitos acabam tomando loss por causa disso. Porque a ação do preço que eu falo é algo que é um detalhe na ação daquela região. É um setor do gráfico que nós temos que estudar a fundo para fazer nossa entrada. Olha lá ele indo buscar o que eu falei para você. Olha só. Isso, foi um pouco acima, melhor ainda. Pronto. Tá lá. Tá lá. Foi melhor ainda do que eu esperava. Quantos entraram aqui e tomaram loss? Por quê? Porque a ação do preço tem que trabalhar em conjunto com a leitura do gráfico. Ou seja, o price action está incutido na análise gráfica. Então não adianta você falar assim, eu quero estudar price action. Tá, e você vai analisar o price action com o quê? É exatamente a minha pergunta. Você vai utilizar o price action com o quê? Porque se você não sabe que você tem que analisar o price action, que é essa ação do preço, em uma leitura do gráfico no mercado de opções binárias, é que você até hoje não entendeu o que é um price action. É um nome bonito, é um nome em inglês,
A turma coloca aí, aprenda Price Action e você vai dominar os gráficos. E aí, você que não entende o que é análise gráfica não vai entender o que é o Price Action. Ó. Tá lá, entrada perfeita. Quantos entraram aqui, ó? Quantos entraram aqui nessa região, nesse candle, e tomaram loss? Ainda mais no mercado volátil do jeito que está hoje. Quantos? Por quê? A ação do preço não fez nada aqui que me desse uma atitude de entrada dentro da análise do gráfico que eu fiz, dentro da leitura do gráfico. Então, para você saber interpretar o gráfico, para você saber ler o gráfico, para você saber operar suporte e resistência, para você saber operar os gráficos, é necessário você ter conhecimento de leitura gráfica, você entender como é que o Price Action funciona no mercado de opções binárias. Assim você começa a entender o quê? A aplicação do gráfico. Essa ação do preço que ele tomou atitude aqui está ligado àquilo que eu fiz de leitura do gráfico, daquilo que a análise gráfica me ensina. Ele não trabalha sozinho, o Price Action não trabalha sozinho, a ação do preço não trabalha sozinho, o candle não trabalha sozinho. Eu preciso de uma leitura mais ampla. Eu preciso que ele me mostre algo. Então, por isso que muitos falam assim, operar suporte e resistência é fácil. Só toca na minha linha, eu entro. Só toca no meu suporte, eu compro. Só toca na minha resistência, eu vendo. Se fosse assim, né? Aqui, inclusive, ele deixou um padrão, ó. Padrão esse que eu deixo neste book inteiramente grátis para vocês, ó. Inteiramente grátis para quem é seguidor aqui no YouTube. Quem é do treinamento fechado já tem este book para download lá. Onde você acha? No canal do Telegram. É só ir no banner aí do canal, quem está no computador, ou no link da descrição, ó, você vai entrar aqui no meu canal do Telegram. Qual é o meu canal do Telegram? Treinamento Hunter. Qualquer outro canal que tenha meu nome e minha imagem não sou eu, é fake, tá? Esse é o meu canal do Telegram, Treinamento Hunter. Você vai entrar lá, vai estar a mensagem fixada, vai clicar em cima, vai abrir aqui, ó, os links e tá aqui o link do download do e-book de 16 padrões de candle. Você pode entrar lá e fazer o download. Assim como o meu canal do Instagram, ó, Cadu Rinaldi. Tem alguma dúvida? É só entrar em contato comigo. Aqui você vai ver resultados dos alunos. Eu tenho aqui, ó, fake, né, pessoas que criam aí canais de Telegram, outras coisas, em meu nome não sou eu, tá? Só para você ficar ciente. Aqui tem um link do treinamento, caso você queira saber sobre o treinamento, ó. E lembrando, está com 60% de desconto. 60% de desconto. Então tem alguma dúvida? Manda um direct para mim, tá? Lembrando que eu respondo quem me segue, né? Então você entendeu que o Price Action ele tem que estar aliado a uma leitura do gráfico? Opere Price Action fazendo a leitura do gráfico no mercado de opções binárias. Porque essa leitura do gráfico ela está ligada à análise gráfica. E aí, fazendo essa leitura como um todo, você vai entender a ação do preço na região para fazer uma entrada. Como eu fiz aqui, ó, Euro-USD, eu fiz aqui embaixo. Depois, conversando e falando com vocês, eu vi o preço tomando uma atitude e falei, opa, o gráfico está apresentando uma outra oportunidade. O mesmo ativo. Você viu que eu nem mudei de ativo hoje. No mesmo ativo eu fiz duas entradas em pouco tempo. Mas o gráfico precisa estar me mostrando essa ação. Por exemplo, se eu chego aqui em Euro-JPY, eu vou fazer o quê? Uma análise do gráfico. Ó. Estou analisando o gráfico. Analisei o gráfico. Estou vendo o que o gráfico está fazendo. Ó, já entendi o que o gráfico está fazendo. Já comecei a compreender algumas coisas. E agora, dentro das movimentações que o gráfico está fazendo, eu preciso tomar uma atitude que é o Price Action, ou seja, a ação do preço aqui nesse momento. Do jeito que está, eu fico quieto, eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada, porque o que está acontecendo aqui no gráfico, ó, muito pavio, muita volatilidade, regiões indefinidas. Então, do jeito que ele está, eu não vou fazer nada. Nada. Eu esperaria ele chegar neste ponto ou neste ponto, nesses 3 pontos aqui, para eu tomar uma atitude. Do jeito que ele está aqui,
não tem atitude a ser tomada. Ah, Cadu, você não pode fazer uma compra seguindo essa movimentação? Eu até posso, ó, mas esse pavio, esse pavio, esse pavio, esse pavio é a máxima dessa região. Então é região também que pode travar a minha movimentação. Ó, tá vendo? Tanto é que ele subiu e voltou de novo. Não tem nada lógico por enquanto, não tem razão de entrada. Audi JPY. Olha isso aqui. Olha o Audi JPY. Vê se isso aqui é mercado para colocar em risco o dinheiro. Não, né? Dá uma olhada. Isso é bonito para operar? Não. Não tem lógica, não tem noção de movimentação. Ó. Ah, Cadu, mas ele está fazendo topos aqui, fundos, topos, fundos. Sim. Poderia aguardar até ele chegar na região? Poderia, mas eu não vou ficar aguardando, é muito tempo. Eu estou aqui mais gravando aula para vocês apenas. Meu tempo já até passou hoje. Ó, olha novamente aqui o gráfico fazendo as movimentações. O que eu posso esperar desse gráfico? Movimentações. Que movimentações são essas? Movimentações que eu possa entender uma lógica de movimento. Eu entendi porque o gráfico segurou aqui, depois ele voltou, entendi porque ele segurou aqui. Quando o gráfico chega aqui, eu entendi o que ele fez. Aí ele chega aqui, ó, trava aqui novamente, chega aqui, trava novamente, aí o gráfico chega aqui de novo nessa região. Existe um motivo para a entrada aqui. Se ele chegar numa região aqui que eu estou aguardando. Se ele chegar nessa região aqui, ó, eu posso até pensar em uma movimentação. Ou seja, a ação do preço ela tem que estar ligada na leitura que eu estou fazendo do gráfico. Vendo o gráfico, regiões, tendência, volume. Dentro da análise gráfica, eu preciso ter uma leitura da ação do preço. Então, se o preço me mostra uma possibilidade de ação, eu faço a minha entrada. Olha o que eu falei para você aqui, ó. O gráfico veio com o pavio buscar a região aqui, ó. O gráfico veio com o pavio buscar a região e começou a subir. Então ele já veio fazer aquilo que eu imaginava, ó. Pronto, esquece, não tem entrada mais aqui, porque ele já está fazendo um movimento. Muita volatilidade, não tem nem como eu pensar em fazer uma entrada naquela região. Ó, gráfico, movimentação, gráfico fez isso, gráfico chegando aqui, deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver isso aqui, muito esticado, gráfico está muito esticado ali, vou ter que fazer uma compra ali na região, fiz uma compra ali na região, espero que ele não rompa essa região, porque eu fiz uma entrada ali com base no que o volume financeiro me mostra agora na região. Então, quando o gráfico ele tem muito fluxo de movimento, é mais difícil um movimento contrário àquela tendência. Olha só que interessante. Para eu tomar uma ação do preço nessa região, ou seja, para eu fazer a compra nessa região do preço, eu não olhei só o preço em si. Eu não olhei apenas o candle ali em si. Eu olhei o que o gráfico fez, o que o gráfico trabalhou e a ação do preço que ele tomou nessa região aqui. Então o que eu fiz? Com base no volume e na região do movimento, eu tomei uma atitude do preço. Tá lá. Tá lá. Olha a simplicidade. Olha que coisa fácil para quem tem conhecimento, tá? Fácil no sentido de se tornar simples. Por quê? Muitos de vocês veem esse movimento e falam assim, olha, padrão de correção, região de oferta. Região de oferta. O que eu vou fazer aqui? Vou sentar o dedo e vou vender. Por quê? Porque ele vai vir buscar esse fundo. A essa ação do preço que você tem em mente. Esse é o price action que você tem em mente. Só que, na verdade, o gráfico ele é mais que o price action. Ele tem uma movimentação lógica acontecendo. Ele tem
todo um histórico de movimentação, porque eu vejo o gráfico, eu vejo regiões, eu vejo tendência, eu vejo candles. Este padrão de candle aqui, se ele não estiver no contexto da análise gráfica, o price action de padrão de entrada não funciona. Quando eu olho para o volume, eu vejo o quê? Poder de compradores na região. Eu vejo poder de... Se você quiser saber mais sobre volume, tem uma playlist inteirinha, eu não vou ficar falando sobre volume. Eu vejo poder de volume na região. Eu vejo regiões travando a movimentação. Eu vejo o candle trabalhando numa região que pode ser rompida futuramente. Ou seja, eu não fiquei apenas aqui, ó, na ação do preço, que é o price action. Eu não fiquei só aqui, ó. Eu fiz o quê? Toda uma leitura da análise do gráfico, entendendo o gráfico, entendendo o setor, entendendo região, entendendo tendência e o volume para me ajudar. O volume é a causa da movimentação, gente. É a causa da movimentação. Por isso que eu fiz essa entrada aqui de correção, entendendo que ele poderia muito bem corrigir aqui nessa região. Olha que entrada perfeita. Olha que entrada perfeita. Ou seja, vai operar a ação do preço? Ah, Cadu, eu gosto de operar assim, ó. Eu gosto de operar o vela a vela. Não tem problema. A vela a vela é um price action ali na ação do preço. Mas para ela acontecer, ela tem que estar ligada a uma movimentação. Tanto é, ó, que o preço continuou caindo. Tá vendo? O preço continuou caindo. Mas olha a correção que ela fez. Olha o pullback que ela fez antes. Então muita gente entrou aqui depois desse engolfo e tomou loss. Não é porque fez um engolfo que eu tenho que entrar. Olha aqui o mesmo movimento. Ó. O mesmo movimento fez no passado do gráfico para você entender. Olha só, ele fez o engolfo e subiu. Aqui ele fez o engolfo e subiu. O próprio gráfico me mostra na região como é que ele está trabalhando. O price action, você fica só focado ali na ação do preço e esquece a leitura do gráfico. Então aprenda. Opere price action com leitura do gráfico no mercado de opções binárias. Porque como a gente opera micro-regiões, você precisa aliar toda essa visão gráfica, entendeu? Para você fazer uma entrada como essa em EURUSD, você vê o gráfico novamente fazer uma outra entradinha como essa, fazer uma entrada como essa em EURUGBP. Os alunos, como a gente estuda no treinamento setor por setor do gráfico, para entender setor por setor do gráfico, como que eles trabalham, como eles se movimentam, qual é a lógica de tudo, qual é a razão de tudo. Nós só temos entrada no gráfico quando tem razão para fazer entrada. Se não tem razão, se o gráfico não me mostra dentro da análise gráfica a leitura correta para fazer entrada, não tem entrada. Por isso, na análise gráfica, eu aprendo como interpretar o gráfico, eu aprendo como analisar o gráfico, eu aprendo como operar suporte e resistência, eu aprendo como operar tendências, eu aprendo como analisar o gráfico, como saber ler o gráfico, como entender se o gráfico vai subir, se o gráfico vai descer. E o price action, ele faz parte dos estudos da análise gráfica para entender o movimento. E os alunos aplicam muito bem isso. Ó. Olha aqui, esse aqui é o David. Ó. O David está sempre aí no chat. Ele é aluno aqui do treinamento o quê? De um mês, né? Altamente consistente, altamente positivo. Por quê? É uma pessoa que entrou para estudar. Ele já disse mesmo que estuda muito, se aprimorou e dá uma olhada. Ó. Boa tarde, professor Cadu. Por hoje já está bom demais. 8-0, análise gráfica é vida. Gratidão, gratidão. David Boladão, e pode postar, professor. O David Boladão já entendeu que para ele ser um trader que esteja entre os 10% daqueles que ganham, ele não pode ser um oba-oba, ele não pode tratar o mercado como a mãe dele que faz tudo para ele. Não, ele tem que ter consciência que ele tem que fazer o que o gráfico está fazendo. Aprendeu as técnicas, tem conhecimento técnico, aprendeu a ler o gráfico, aprendeu a interpretar o gráfico, aprendeu a fazer leitura do gráfico, aprendeu a operar suporte e resistência, aprendeu a operar tendências, aprendeu o que é price action, pronto, você está apto a fazer uma leitura do gráfico para entender o risco das movimentações de entrada no gráfico. E aí, ó, dá uma olhada. Perfeito, perfeito. Vamos ver uma outra análise aqui, ó.
Ah, essa aqui é a Márcia, ó, aluna nova também, entrou esses dias no treinamento, até ela fala assim, ela falou, uma jovem, né? Uma jovem senhora, tal. Gente, não tem limite de idades. É claro que para você ter uma conta numa corretora, essas coisas, você tem que ser maior de idade, mas se você tem 40 anos, 50 anos, 60 anos, não importa. Se você tiver maturidade e disciplina, melhor ainda. Por quê? Porque no trading, eu falei isso numa aula esses dias. Você não precisa ser melhor que ninguém, você precisa ser disciplinado. Quando você é disciplinado, você alcança seus objetivos. Qual é essa disciplina? Aplicar as técnicas aprendidas, aplicar o conhecimento técnico, fazer gerenciamento, ter uma mentalidade de trader. Mentalidade de trader, gerenciamento e conhecimento técnico faz você alcançar patamares que nunca imaginou. É que, por exemplo, o David está fazendo. Olha a Márcia aqui, ó, com pouco tempo de treinamento, ó, ele entrou agora. Boa tarde, professor Cadu. Passando para lhe agradecer. Comprei seu curso e estou gostando demais. Comecei minhas operações e gostaria de compartilhar minha felicidade com você. Palavra que resume é gratidão a Deus em primeiro lugar e a você por seriedade e clareza em suas aulas. Hoje, com o meu gerenciamento, fiz 4 entradas, sendo 3-1. Olha que perfeito. Se a Márcia fizer todo dia 3-1, ela vai fechar um mês altamente positivo. Hoje, ela pode fazer essas entradas, de entradas de R$10, de R$15, amanhã ela está fazendo de 50, depois ela está fazendo de 200. Aí o que acontece é a gente escalar o valor financeiro. Você entendeu? Só que o aluno sabe o que está fazendo. Olha que coisa linda, ó. Mais uma entrada top, 3-0, agora à noite, depois de uma manhã de mercado muito indeciso. Olha só, o aluno, ele viu que o gráfico estava muito agitado, muita volatilidade. O que ele pensou? Vou esperar o mercado à noite e vou operar à noite. Olha o entendimento de observação gráfica. Esse par de moedas está oferecendo boas oportunidades no OTC. Aí ele vai lá, né? Eu nem sei que par de moeda que é aqui que ele falou. É o GBP, Euro GBP, ó. Aí ele vai lá, segue caindo, né? Ele faz entrada de venda, segue caindo. Foi uma boa análise, ser um hunter diferenciado. E aí ele manda aqui, ó a sequência dele, ó. Perfeito, perfeito. Ou seja, ele aguardou, quando ele entrou no mercado pela manhã, ele viu que o mercado não estava legal, não estava com lógica, não estava com razão, teve disciplina. Buscando. Ó o meu Siri falando comigo aqui. Ei, Siri, não pode ouvir minha voz que já vem conversar comigo. Teve disciplina para buscar o mercado na hora que o mercado oferece oportunidades. Então não é porque você está aprendendo ou você está operando que você é obrigado a fazer entrada. Não. Você vai entrar no mercado se ele assim te mostra oportunidades. Essa disciplina, gente, só tem quem tem maturidade e conhecimento técnico. Isso está dentro da mentalidade do trader e está dentro do gerenciamento. Tem muitas pessoas que até adquirem conhecimento técnico, mas caem por falta de gerenciamento e mentalidade de entender que se o gráfico não está com lógica e nem razão, ele ganhar tempo ali fazendo observações e vendo o que o gráfico está fazendo ali, ele vai chegar à conclusão que ele não tem que fazer entradas. Ele pode usar o tempo para estudar, o tempo para se aprimorar, mas nunca fazer achismos. Eu tenho vários alunos aqui que depois que entraram no treinamento falou assim, Cadu, eu entendi o porquê eu não ia bem, eu só fazia entradas de achismo, hoje eu tenho convicção do que eu faço. Olha aqui, ó, aluno novo. Se eu falar para você que faz uma semana que ele está no treinamento, aqui é o Ney. Ontem à noite o Ney falou assim para mim, Cadu, não tô conseguindo manter assim, eu faço 5 entradas, mas às vezes é 5-2, 5-3, eu não consigo fazer um 5-0. Aí eu falei, Ney, presta atenção, faz isso, faz aquilo, presta atenção nisso, presta atenção naquilo. Aí hoje de manhã, ó, bom dia, professor Cadu. Depois de seus conselhos, hoje amanheci bem confiante. Gratidão por ter conhecido seus ensinamentos. Treinamento Hunter. Tamo junto. 5-0 no mercado hoje, só fazendo análise no Price Action. Ou seja, ele falou que fez só análise no Price Action, mas na verdade nem ele sabe, mas ele entendeu a leitura
entendeu a análise junto com o price action. O que ele quis me dizer é o seguinte, que ele entendeu o price action, ou seja, ele conseguiu encaixar a ação do preço dentro da movimentação do gráfico. Tá vendo a importância de um suporte, de um conselho, de uma orientação? Você vai aprender análise gráfica, você vai crescer nesse mercado não operando ao vivo com alguém, não apertando o botão com alguém, não é em sala de sinais te passando onde você tem que comprar, onde tem que vender. Você vai crescer nesse mercado estudando, entendendo aquilo que é melhor para você no gráfico e com conselhos. Olha, professor, eu não consigo ajustar isso. O que você entende disso? Faça isso que pode ser melhor para você. Faça isso que pode ser melhor para você. Porque cada um é cada um, gente. Todos os alunos, um é diferente do outro. Alguns têm deficiência e falhas em um setor que o outro não tem. Outros chegam, eu imagino assim, falo, nossa, essa pessoa ela deve ter muita dificuldade, vai ser difícil. E ela voa ali no treinamento. Aí chega uma outra pessoa, eu penso assim, essa pessoa não vai ter dificuldade, ela é estudiosa, ela vai crescer rápido. E de repente ela fica travada. Por quê? Talvez ela não consegue pegar o conhecimento e transformar nisso simples, que eu costumo dizer. Essa facilidade das entradas no price action. Talvez seja a sua dificuldade em dividir setores. Divida setores nas suas análises, divida setores no seu entendimento. Entenda que o price action ele não trabalha sozinho. A ação do preço é essencial. Operar ali o vela a vela é e faz parte do entendimento de se aprender na análise gráfica. Porém, ele nunca e nem trabalhará sozinho. Precisará da leitura do gráfico, precisará da análise do gráfico como um todo para fazer sentido. Não é porque eu estou em opções binárias que eu tenho que olhar só isso aqui e esquecer o que está acontecendo no passado. Não. Eu tenho que analisar o gráfico como um todo, compreender o movimento para tomar a minha atitude de entrada. Tá bom? Compreendeu? Eu espero que eu tenha ajudado você nessa aula. Você que é novo aqui, se inscreve no canal, né? Ative o sininho de notificações. Você que é antigo também e nunca ativou o sininho de notificações, ative. Deixe o seu like. Você que não tem o e-book do treinamento, baixa lá no canal do Telegram, que está aí no link da descrição ou no banner do canal. Você que quer aprender, quer acelerar o conhecimento, aproveita o desconto do treinamento aí, né? Eu costumo dizer que é preço de pão com manteiga, baratinho, se você for ver o preço, é muito barato, tá? Não é por nada não, mas é muito barato. Tem gente assim, até que entra no treinamento e fala assim, professor, eu desconfiei do preço porque eu já paguei treinamentos de 5 mil reais, de 2 mil reais, eu não aprendi nada. E eu falei, o do senhor é tão barato que não vai ter nada para eu aprender. E aí a pessoa acorda para a vida e vê que entende quem quer ajudar e quem não quer ajudar, né? Eu faço isso para poder ajudar, para poder colaborar com você. Tá bom? Qualquer dúvida, manda um direct lá no Instagram e você será bem-vindo caso queira se aprofundar no treinamento. Enquanto você não pode, tá aí, ó, o YouTube tá aí com várias dicas, com muitas dicas, eu tenho muita aula aqui. Olha, eu vou falar um negócio para você. Se você estudar a fundo um vídeo meu por dia aqui, você tem meses de estudos aqui. Porque o YouTube acaba sendo uma extensão do treinamento, ou seja, eu externo aqui toda a técnica, todo o aprendizado do treinamento. Então os alunos que aqui seguem, eles sabem tudo o que eu fiz aqui no gráfico. Quando não sabem, o que acontece com ele? Ele vai estudar no treinamento o porquê que ele não entendeu a entrada, o porquê que ele não entendeu o movimento. E aí isso ele vai ganhando tempo de tela. Vai ganhando tempo de tela, tempo de estudos, e quando ele vê, é só alegria. Né? Muitos já vivendo do mercado, muitos já tirando uma renda extra mais que o salário pessoal, e isso é muito gratificante para quem ensina, para quem procura ajudar o próximo. E essa é a minha intenção, é te ajudar. A minha intenção nenhuma, não tem intenção nenhuma de prejudicar ninguém. Eu apenas quero colaborar com o seu crescimento pessoal. Eu quero colaborar para que você se torne uma pessoa melhor que ontem, que hoje você seja melhor que ontem. É isso que eu pretendo com as aulas aqui e com o treinamento. Tá bom? Então, fica com Deus. Te vejo numa próxima aula. Te vejo num próximo trade. Fui!